Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a nossa leitura é em Marcos 14, 12, do 12 em diante, do 10 em diante. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhes os discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrarás, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi com os 12. Quando estava sentada a comer, disse: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes uns após outros: Porventura sou eu, Senhor? E o outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal não haver nascido. E comendo ele, tomou Jesus pão e abençoando, partiu, e deu-lhe e disse-lhe: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui nós temos aqui a última ceia de Jesus. Aí ele diz assim, aqui tem uma introdução que fala o seguinte: é provável que Jesus e seus discípulos tenham cantado um trecho de um tipo de hino conhecido como Hallel, depois da última ceia antes de partirem para o Monte das Oliveiras. O vinho, que simboliza a oferta sacrificial do seu sangue, representa o cálice do qual todos os cristãos precisam beber para terem comunhão com o Senhor. Sabendo que seria crucificado, o Salvador entoou com seus discípulos a promessa da ressurreição contida no Salmo 118, 17, que diz assim: Não morrerei, mas viverei, e cantarei as obras do Senhor. Sua morte física não seria definida. Sua ressurreição declararia as obras do Criador de geração em geração. Então aqui nós temos os últimos momentos de Jesus antes de ser preso. Mas tem algo que ele fala aqui a respeito da traição, que o profeta falou. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como entregaria em ocasião oportuna. Então você vê que até Judas, que andava com Jesus, era um profeta, mas Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que ele era ladrão, e era ele que cuidava das finanças. E Jesus sabia que ele não era uma pessoa justa, era uma pessoa de injusta, mas ele tinha que ser daquela maneira. Tudo foi feito, Jesus fez, porque estava pregando constantemente, advertindo os seus discípulos, mas ele não aceitava a palavra, ele estava surdo, ele não ouvia porque o seu coração estava pregado nos bens, no que estavam recebendo de oferta. A prova é que ele vendeu Jesus por 30 moedas. Mas lá no Velho Testamento, eu não lembro se foi Isaías ou se foi Jeremias, já profetizou que seria vendido por 30 moedas.
que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Busque se alimentar o seu espírito com a palavra do Senhor. É ela que nos fortalece nesses mundos cheios de tribulação. Eu estou sempre dizendo o que Jesus falou. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, assim como ele venceu, nós também venceremos. Mas para vencermos todas essas adversidades, nós temos que estar alicerçados na rocha. Essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz chorar de tristeza e de alegria. Porque tudo isso Ele chorou também. Jesus chorou pelos seus discípulos. Jesus chorou por aquela humanidade que vivia no pecado, não é diferente de hoje. Jesus chorava principalmente por Judas, porque ele sabia que Judas seria o traidor. Mas assim tinha que acontecer. Então, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Dê um passo para Cristo. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo, ele não vem buscar a igreja. Não se atrele à placa de igreja. A denominações renomadas, você tem que focar em Cristo Jesus, que é ele é a salvação. A salvação do ser humano é só através do sacrifício que ele já fez. Ele já pagou o preço por nós. De ser preso, chacoalhado, colocado, cuspido, ser jogado, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Foi crucificado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, por isso, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Leia a Bíblia. É leitura, oração e ação. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube. Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal. Se inscreva. Se não quiser, também não tem problema. Mas se inscreva. Deus nos abençoe.